E galera, hoje eu venho com muita felicidade aqui, porque eu não tô sozinho, né? Quando eu não tô sozinho, eu sou muito mais feliz. Cara, eu posso falar que eu tenho a felicidade aqui de trazer um dos meus mais novos mentorados, que entrou na área de QA, e ele tá aqui justamente para contar a trajetória dele para vocês entenderem como que foi, né? Como que ele conseguiu entrar na área, independente aí de como que foi. Eu quero que ele conte a história dele para vocês, e ele tá aqui também para poder tirar dúvida de vocês de como foi a trajetória deles, tá certo? Então, se vocês vou aqui apresentar Felipe, por favor, pode se apresentar aí, fala a sua idade, fala qual que é seu nome, e se quiser passar LinkedIn também para poder o pessoal poder procurar. Boa noite, galera, tudo bom? Me chamo Felipe Blanc, sou mentorado aí do Manny. Eu tenho 28 anos e estou há 1 mês e 2 meses já trabalhando como QA. E olha, posso resumidamente uma área que, poxa, me pegou muito de surpresa. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa história como QA, sabe? É uma alegria imensa, já conversando aqui com o Manny, né, sobre isso. Olha, sem palavras para dizer de como é ter essas pessoas em volta assim, de mim. O Manny, outros QAs, sabe? Muito feliz com isso. Pô, cara, eu fico feliz demais de ouvir isso pra você, de ouvir isso de você, né? Porque é muito normal, né? Eu tô aqui todo dia, eu tô sempre tentando pregar a palavra do QA pro pessoal, mas é legal ver você falar isso, porque, tipo, é o que eu acredito e eu fico feliz em saber que, no final das contas, a gente tá indo pro caminho certo. Galera, então vamos lá, vamos começar, pessoal. Então, primeiro, Felipe, quero entender um pouquinho mais da sua história. Conta pro pessoal de que área que você veio, o que você trabalhava antes, o que você estudou, quantos anos você tem, né? Como que foi aí sua trajetória de vida inicial? Então, vou começar pelo início lá, né? Terminando a escola. A vida bate assim na porta, né? Como todo adolescente ali. E eu tive a oportunidade de fazer o Senai. O meu pai me mostrou o Senai. E uma das oportunidades que meu pai mostrou foi trabalhar com química ou soldagem submersa. Cara, você me falou isso, eu falei, caraca, o seu pai ele foi muito longe, né? Porque, então, era um período onde o Petrobras estava lá em cima, estava tudo muito, essa área estava muito lá em cima, né? E quando eu decidi qual área escolher, né? Eu me vi pela área do colégio, que era a única referência que eu tinha. Era só o que eu estudei, o colégio, né? Eu não tinha referência de fora. Claro, eu tenho um parênteses aqui, eu toco guitarra e tal, então eu queria voltar uma coisa para a área de música, uma coisa que a gente não conversou. Eu queria uma coisa voltada para a área de música, queria ter feito faculdade de música, mas é assim, cara, não dá para você fazer faculdade de música agora, porque não dá isso não vai dar dinheiro, tá? Você vai ser músico, você vai trabalhar tocando à noite, não era isso que eu imaginava, né? Enfim, então eu me baseei pelo colégio. Então eu tive o que eu gostava do colégio, a área de física, né? Física e matemática. Então a primeira coisa que eu pensei era da elétrica. Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Então eu comecei fazendo Senai de técnico em eletrotécnica. Eu fiz lá meus 2 anos de técnico, né? E depois desses 2 anos eu consegui meu primeiro estágio trabalhando em bancada, assim, né? Da área de eletrônica, consertando, né? Meu primeiro emprego foi na área de assistência técnica, consertando rádio de carro, né? É uma empresa que tunava os carros. Que da hora! É uma empresa interessante, pelo menos. Tunava, mas assim, era aquela coisa mais população, era botar um aerofólio. Começando... Não, nem tinha um aerofólio na época ainda, mas o pessoal estava começando com multimídia. Tipo assim, era rádio um pouco, tinha estabilizadores para motorhome, então era uma coisa mais para as pessoas sobreviverem ali com o carro, né? Quiserem acampar e tal. Então eu trabalhava com essa área, consertando esse tipo de coisa. E eu terminei aí de estágio, eu fui promovido nessa empresa, né, trabalhando como técnico em eletrotécnico mesmo, tendo mais um pouco de responsabilidade. E depois eu saí, né? Eu comecei a faculdade, porque era um caminho, não tinha o que mudar. Eu não conhecia sobre a área, não tinha mais conhecimento de nada. Então vamos seguir carreira nisso, né? Tipo assim, vamos ir seguindo, né? Acho que é isso que tem pra mim, né? Eu já comecei e tem que terminar, né? Tipo assim, eu gostava, eu era uma pessoa interessada, então eu buscava o conhecimento, tanto que eu fiz cursos paralelos, eu fazia curso de montagem de placa fotovoltaica, então eu não era uma pessoa que ficava parada, entendeu? Eu gostava de buscar conhecimento, então, tipo assim,
poxa, eu estava olhando para uma área de energia renovável, pô, fazer um curso ali. Então eu fazia. Mas o mercado não estava muito aberto, sabe? Então fiz engenharia, ainda estou fazendo engenharia, né? Como eu estou no final do meu curso, e no meu último emprego, eu fiquei 4 anos no meu último emprego trabalhando como técnico de planejamento, que era basicamente organizar todas as preventivas do edifício. Eu trabalhava no edifício Editora Globo, ali do centro do Rio. Caramba. De Janeiro. Então, era uma pessoa que organizava todas as preventivas, as ordens de serviço, recebíamos as ordens de serviço de todo o prédio e eu organizava, demandava para as pessoas, e os supervisores supervisionando, claro, a demanda de cada área, né? Então eu trabalhava com todas as áreas ali, elétrica, refrigeração, hidráulica e construção, né? Oficial de manutenção. Então eu tinha que saber um pouquinho de tudo. E nesse último emprego, eu tive desses 2 empregos, eu trabalhei por tanto tempo, 3 anos em um, 5 anos em outro. Então, e eu já não gostava muito. Voltando, rebobinando um pouco a fita, eu tenho 2 amigos, né, que me mostraram o mundo que há 1 ano atrás, 6 meses atrás, e eu estava nesse emprego. Né? Eu ainda estava nesse Você ainda estava nesse emprego de engenharia elétrica. Engenharia elétrica, né? Eu já estava nesse emprego de engenharia elétrica e eu falei, cara, eu vou dar oportunidade disso. Mas eu estava tão confortável, na minha cabeça eu estava tão confortável ali, trabalhando ali e tal. Acho que por conta da rotina, já tudo encaixado, né? Vendo aquilo ali, eu falei, poxa, eu vou dar oportunidade, mas não agora. Não é zona de conforto, podemos dizer que é zona de conforto. Não vou dar oportunidade agora. Cara, era como se tivesse com os pés amarrados ali, sabe? Eu não sei porquê, mas eu me senti assim. Acho que pelo desânimo mesmo, de tudo que estava acontecendo. E, enfim, quando eu saí desse emprego, eu fui desligado, né? Cara, foi como se eu tivesse tirado um peso das costas, sabe? Você chegou a ser desligado, então, dessa área, né, no final das contas? Desligado dessa área e tal. Mas isso, não fui desligado por incapacitação, coisa do tipo, né? Falta de capacidade. Eu fui desligado por causa de contrato mesmo. Esse mundo de terceirizada, né? Eu trabalhava para a Globo, não trabalhava na Globo. Difícil. Então era muita coisa de contrato. A gente era muito substituível. E é uma área que, assim, pelo menos assim, você me fala que você estava dentro da área, né? A área de engenharia, ela é assim, só pra vocês entenderem, eu e o Felipe, a gente tem basicamente a mesma idade. Então, ele falando pra mim, tipo, é exatamente o que eu vivi. Eu falava, nossa, meus amigos, muitos deles viraram engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro elétrico, mecânico, mecatrônico, né? E eu lembro que era uma área que bombava. E hoje em dia, pelo menos o que eu vejo, né, das pessoas falando, é que é uma área que deu uma boa esfriada depois de um tempo, né? Sim. E não tá conseguindo ter esse up de novo. Pelo menos eu vejo. Assim, claro, as pessoas que podem... É aquilo que a gente falou. Algumas saídas são ser autônomo, sabe? Criar a sua empresa ali e tal. As pessoas estão tendo essa saída. Pô, show de bola. Mas eu acho que eu não sou esse tipo ainda de pessoa. Eu acho que eu sou a pessoa ainda da CLT e tal. Acho que eu não sou da área de autônomo, vamos dizer assim. Não, né? Eu entendo, perfeitamente. Vamos dizer assim. E, enfim, quando eu saí desse emprego, eu fiquei... Acho que eu saí dia 18 de outubro, 18 de novembro. Eu vou tentar lembrar. No ano passado, 2024. 2024, de novembro de 2024. Agora foi a... então, porque às vezes o pessoal fala, não, foi em 2022, isso daí não, foi ano passado agora, 2024. Fui desligado super recentemente. Então, tudo que eu tô falando agora tem menos de 90 dias. Vocês olha só isso, menos de 90 dias. É, doideira. Eu tô aqui com o Manny falando sobre o que é muito legal.